Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão começando hoje aqui com a gente nessa live super especial. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a nossa super convidada. Você que está entrando agora, essa live vai ser uma live muito gostosa, em todos os sentidos, porque nós vamos falar aqui com uma pessoa que eu admiro muito, uma profissional nutricionista e culinarista. Não sai daí, porque essa uma hora que nós vamos ficar juntos aqui vai ser muito bacana. Eu, Ana Paola e Cíntia Maggi. Cíntia, já te chamo, espera só um pouquinho, mais 10 segundinhos para o pessoal ir entrando. Eu já te chamo aí para a gente conversar, gente. Afinal de contas, índice glicêmico nos alimentos interfere um pouco aí na receita, na culinária. A Cíntia vai dar muitas dicas para a gente. Não sai daí, aguarda mais um pouquinho, mais 10 segundinhos a gente já vai começar. Chama os amigos, manda aviãozinho para todo mundo aí, que a gente vai ter aí uma tarde, um final de tarde aí bem gostoso com a nossa querida Cíntia Maggi. Gente, vamos lá, hein? Aguardo mais um pouquinho, a gente já vai começar. Eita. Oi, Cíntia. Oi, tudo bom? Querida, tudo bem? Deixa eu chamar a Ana também aqui. Deixa eu arrumar isso aqui, porque às vezes corta um pouco, né? Quando a gente está em duas É ou verdade. três. Vamos ver. Tá dando para todo mundo me ver? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá, gente. A Ana já chamei também. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo também? Tá. Estou super bem. Esperar a Ana entrar. Já autorizei a Ana aqui também. Vamos lá. Vamos ver se ela entra. Gente, estamos começando uma super live aqui. Duas nutricionistas, personal diet. Tudo bom, Ana? Prazer juntamente estar aqui com vocês. Estamos aqui começando hoje, 6h30, junto eu e Ana Paola Monegaglia Vidigal, duas nutricionistas, personal diet. Vamos aqui brincar um pouquinho com um tema muito importante na nutrição e envolvendo uma pessoa que sabe muito, que é Cíntia Maggi, gente. A Cíntia, mais uma vez, super obrigada pelo seu aceite. Para mim é um prazer, mas assim, eu fico até sem graça porque você é o máximo também, sabe? Eu acho que dentro dessa área. Eu estava até comentando ontem com meu marido, eu falei, nossa, a Rosana é muito legal, ela faz um trabalho tão importante. Então, assim, nós estamos idem aqui, estamos viu? juntas. A Ana eu não conheço muito, né, Ana? Então é um prazer também estar aqui com prazer, você. Cíntia. Eu conheço você, foi uma referência muito boa, assim, quando eu me formei e as receitas, sempre consultei você, sempre foi uma referência grande. Eu trabalhei muitos anos com o Dr. Alfredo, né, Dr. Alfredo Halper. Ah, é mesmo, tem razão. E eu me lembro que na época que ele estava fazendo os estudos do Xenical, né, você fez toda a parte do Xenicare. É verdade. Receitas. Nossa, foi eu me lembro muito, eu consultava muito as suas receitas. Na Roche, né? Foi lá. Então, legal. Fazer uma apresentação aqui, Ana, da Cíntia, né? Então, eu e a Ana somos nutricionistas, para quem está nos acompanhando aqui, quem está entrando agora. Essa live nós vamos falar muito sobre a prática culinária dentro dessa situação do índice glicêmico, dos alimentos de maior ou menor índice glicêmico, como que a gente pode fazer, e se tem uma pessoa expert nisso, é a Cíntia Maggi. Cíntia, assim, foi interessante porque no dia 28, até olhei aqui, no dia 28 de maio, gente, do ano passado, Ana, eu e a Cíntia, nós estávamos numa live também. Olha que legal, só outro mês, né? Mas numa mesma data, no mesmo dia 28, pandemia, né? É verdade. O que ia acontecer, foi uma loucura. É verdade. E nós fizemos uma live, gente, essa live está gravada. Eu assisti, foi muito legal. Bem legal, né, Ana? Foi. É uma live que nós demos muitas dicas envolvendo, né, a prática culinária como um todo, dentro de uma alimentação mais light, que a gente brinca, né? Mas isso é do dia 28 de maio. E
Depois, logicamente, aí veio a pandemia com toda essa loucura, e a Cíntia mais uma vez conosco aqui. Então, Cíntia, eu vou falar uma breve apresentação, Ana, dela, porque é muita coisa. Então, tem até para não me perder, assim, tem uma cola aqui, dá uma olhada nisso aqui, tem uma cola do currículo da Cíntia. Mas, na verdade, a Cíntia é nutricionista, né? Nutrição clínica. Travou? Não é o nosso, não, voltou. Né, voltou? Não, o meu tá. Voltou. Voltou? Tá. Então, a Cíntia é nutricionista, formada pela Universidade Anhembi Morumbi, com pós em nutrição clínica também pela São Camilo. Tem diversos livros, e o mais interessante é toda a carreira dela envolvendo programas de TV, né, Cíntia? Então, dentre os livros, vou citar alguns aqui, né? Micro-ondas sem segredos, Açúcar, Doce Açúcar, Cozinha Light, Sobremesa Light, Lanches Light, Sem Gordura, coleção de receitas dos vigilantes do peso de 1999 a 2002, olha que bacana. Cozinhando quase sem colesterol, que bacana, junto com o Hospital do Coração. Emagrecendo com saúde, junto com a nutrição do INCOR. Sabor e Vida, juntamente com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, isso tudo é muito bom para nós, né, ter toda essa referência. E na TV, então, nem se fala, eu lembro de você, e a minha mãe era sua fã, Cíntia. Eu fazia faculdade já, tanto e a tempo, gente, que dá até nervoso. mais marca. Na Rede Gazeta, Forno, Fogão e Companhia, na Rede Gazeta, na Rede Mulher, gente, Qualidade de Vida. Aí, até no Discovery, você falou, né? Programa Elas. Foi um trabalho 2006. Que a gente fez com uma pessoa, uma advogada que não tinha tempo para cozinhar, então eu fui para o supermercado com ela, foi muito legal esse projeto. Olha, Ana, já era o personal diet naquela época. Pois é. Assim, já era personal diet naquela época. Com certeza. Mas o forte que eu lembro muito mesmo é o Cozinha Light na Rede Mulher. E esse Forno, Fogão e Companhia na Gazeta, assim, que eu chegava às vezes em casa e assim já estava lá e a minha mãe ali, e naquela época se anotava tudo, não é que nem hoje, né? Então, assim, naquela época a gente fala, até parece que faz tanto tempo, mas é que mudou muito rápido, né? Muito rápido, né? Então, nós agradecemos, eu e a Ana, aqui mais uma vez a sua presença, Cíntia, e assim, esse espaço é todo seu para a gente falar sobre esse tema, né, do índice glicêmico, os cuidados que a gente pode ter, a própria Sociedade Brasileira de Diabetes, né, eu estava até dando uma olhadinha aqui, Ana, nas diretrizes, e se evidencia mesmo esse cuidado, né, então não é gente modismo, nada disso, óbvio que sem nada de terrorismo, né? A gente toma muito cuidado com isso nas receitas e até para falar para um paciente. Mas eu queria saber de você, assim, traz para a gente um pouco isso, né? Qual é a maior dificuldade que eu sinto na nossa área, tanto na minha, quando eu desenvolvo as receitas, como de vocês que passam, né, esse conhecimento, vocês treinam as pessoas para fazer isso? É que o diabetes, ela é uma doença que normalmente ela não vem sozinha. Então, quando a gente fala de índice glicêmico, a gente está falando assim, seria muito fácil, né? Dizer, olha, pão, farinha, batata, tem alto índice glicêmico, então faz assim, quando vocês trabalharem na cozinha, inclui mais proteínas, faz uma alimentação mais rica, né, em verduras, que tem bastante fibra. Só que, às vezes, esse paciente diabético, ele é renal. Ele é um paciente renal também. Então, não adianta a gente falar, olha, você pode comer bastante proteína, se entupir de laticínio, de carne que não tem carboidrato, se vai interferir na atividade renal dele. Então, para mim, esse é o principal desafio que a gente tem. Porque por isso que é tão importante a gente frisar que o nutricionista é uma carreira maravilhosa e que cada um devia ter um. Né? Um nutricionista, um personal nutricionista. Não é verdade? Porque é muito genérico você chegar e falar assim, olha, você pode comer isso, pode comer aquilo. Cada pessoa tem um tipo de vida, cada pessoa cozinha de um jeito. Porque você vê, o índice glicêmico, ele interfere até quando você cozinha demais um alimento. Porque você não tem aquela coisa da mastigação, a fibra vai diminuir. Então, assim, para quem não entende muito, é muito complicado. Né? Você passar... São muitos detalhes, né? Muitas Exatamente. Muitas coisas que você tem que olhar, né?
Eu falei do renal, mas a gente não pode esquecer também colesterol alto, alguma coisa assim, que você precisa reduzir gordura, né? Porque uma das chances da gente diminuir o índice glicêmico é a gente aumentar um pouco a gordura de alguma forma ali, né? Que seja benéfica e tudo mais. Mas acontece que na hora que você faz esse jogo todo, é complicado. É um quebra-cabeça, né? Se souber quanto tempo que a gente fica olhando. Eu fiz um trabalho, de vez em quando a gente faz um trabalho, eu e a Rosana Cardoso, a tua charada. Sim, conheço bem. Acabei de falar com ela, inclusive. Nossa, é uma loucura, porque... E ela trabalha com renal, né? Ela é fera no renal. E aí, quando a gente começa a fazer as receitas e tudo mais, é uma loucura, porque cada hora você bate num problema, né? Sim. Mas, assim, de um modo geral, se a gente fosse falar de um diabético comportado, que não tenha, né, tantos problemas adicionais, não é tão difícil você diminuir o índice glicêmico, né? Isso talvez até vocês que são mais técnicas que eu, porque eu mexo mais com a parte de desenvolvimento, possam explicar para o público mais leigo como é essa história, né, do índice glicêmico, da carga glicêmica, porque existe uma diferença. Exatamente. Que para a gente já é complicado às vezes, imagina para um povo que não tem noção do que é isso, né? E é interessante, Cíntia, que você fez um adendo agora, que até estudando um pouquinho sobre o assunto para falar, porque aqui na live tem desde nutricionista até pessoas que não são nutricionistas assistindo, né? Então, até para quem não for nutricionista estiver conosco, mas quem for nutri, avisa outra nutri aqui que a Cíntia está conosco aqui nessa live maravilhosa, falando sobre índice glicêmico nos alimentos, em cima da prática culinária, que é o importante, né? Porque nós, por mais que nós estudemos, na hora que a gente dá a orientação para o paciente, é comida que ele precisa, é comida no prato, é a preparação, então, como fazer isso, né? E o índice glicêmico é algo novo, né? Se a gente for ver bem, ele foi, na verdade, descrito, proposto em 1981, na verdade, quer dizer, da década de 80 para cá, começou a estudar um pouco mais. E a carga glicêmica, mas querendo ou não, também foi... 97, 2000, quer dizer, tudo muito recente se a gente olhar para uma área de nutrição mesmo, né? Então, isso que é importante, né? E o que seria, né, esse índice glicêmico, quando a gente chama... Temos diversas tabelas, né? Até a gente fica, às vezes, com receio de falar qual tabela utilizar, mas você acaba utilizando a própria recomendação. Tem uma discrepância, né? Algumas eu andei dando uma olhada, tem uma diferença entre elas. Tem. Mas o que seria um alimento alto, médio e baixo, né? Índice glicêmico alto, acima de 70, né? O médio de 56 a 69 e o baixo abaixo de 55, né? Que é a capacidade de liberar, né? A aumentar a glicemia. Então, é aquela, de uma forma muito simples aqui, trazendo até para quem não for nutricionista, né, Ana? Explicar, porque isso às vezes é um bicho a velocidade com que a glicose, né? Ela cai na corrente sanguínea e dá o pico aí de glicose no sangue. Isso também ajuda, né, a aumentar o apetite. Sem dúvida, isso. Então, até hoje a gente fala, né, dietas de baixo índice glicêmico para controle de peso, né? Então tem todas essas estratégias aí utilizando esse perfil também. Mas a princípio, né, Ana, até trazendo para quem não é nutri, o índice glicêmico, a definição dele, que é algo novo, né, que se a gente for ver, como definição realmente conforme a velocidade que libera essa glicemia, né, aumenta, no caso, a glicemia, perdão. Agora, a carga glicêmica já é um pouco mais confusa, né, Cíntia, se a gente for ver, porque é por porção, né, quer dizer, foi descrita na década de 90, mas, na verdade, é por porção do alimento, né, Ana, que libera a glicemia. Eu acho que o exemplo mais clássico para a gente tentar explicar isso é a melancia, né? Porque a melancia é uma coisa engraçada. O pessoal fala assim, não, mas melancia engorda, tem muita caloria. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, melancia tem menos calorias que melão. Sabia disso? É pouca diferença, mas tem. E aí, por que então ele tem um alto índice glicêmico, né? Então, é a história da carga glicêmica. Ele não atua tanto como se pensava, né? Porque ele tem essa carga glicêmica mais baixa, mas mesmo assim, o que acontece quando você fala de suco? É muito difícil você falar para um diabético, falar assim, olha, toma um copinho de suco.
Ele não, de repente, se tiver uma jarra na mesa, ele vai tomar vários copos. Quantidade, Que é o problema do suco de laranja, né? Nós estamos falando da melancia, mas a laranja acontece isso também, que às vezes, quando você fala, eu lembro que uma época que eu mexia muito com personal, que nem vocês, o pessoal falava, mas eu não entendo, por que o suco eu não posso tomar, assim, que pode dar problema, e a laranja eu posso cortar e comer, né? Aí tinha que explicar, que é porque tem o bagaço, tem a fibra. Tem a fibra. Num copo de suco vão muito mais laranjas para fazer aquele Exatamente. suco, né? Você sabe que uma vez eu comecei a fazer uma coisa assim, eu falava, gente, imagina um corredor vindo, né, para um corredor assim, e não tem nenhum empecilho para ele. Então, ele passa rapidinho e chega lá no destino dele. Agora, imagina quando esse corredor passar ali, alguém agarrar ele, e ele tenta ir, e ele tenta. Então, ele vai chegar com muito mais lentidão onde ele queria chegar. Então, eu tento explicar essa diferença. Muito bom. É verdade. Né? Entre um alimento com alto glicêmico e o baixo, né? Tem razão. Que às vezes tem que ser de uma forma lúdica, assim, para as pessoas entenderem. Mais fácil, né? pessoal entender. Então, no caso do arroz. Aliás, uma dúvida que eu tenho, porque, Paola, eu vi um monte de tabelas também, que eu estava dando uma olhada. Nossa, tem gente que considera o arroz como alto e tem gente que considera como moderado. E não é o arroz integral. Porque o arroz integral, para mim, é moderado. Sim. Olha, eu tô com uma tabelinha aqui aberta. Eu tô com uma tabelinha até aberta da USP aqui, de 57. Lógico, gente, não dá para saber de cor, né? Pelo amor de Deus. Claro. 50, aqui 50. Porque acham que a gente sabe de cor, né? Não é por nada, não. É verdade. Mas 57. Olha, nessa tabela que eu vi aqui, 73. Olha que diferença. Então, até às vezes... no post, só deixando um adendo rápido aqui, Cíntia, no post que eu fiz, falando um pouquinho de índice glicêmico, carga glicêmica, tem a referência da tabelinha para quem quiser entrar, que é uma das, né, que até traz como referência a própria USP para ter uma ideia. Mas nós temos diversas, né, Ana? Então, assim... Tem muita. E eu achei uma tabela interessante que fala diferenças do arroz também. Tem o branco parborizado e o arroz instantâneo, né? O parborizado cai para 68. Uhum. E o instantâneo 128. Olha que... Então, mas você vê, uma das formas de você diminuir isso já seria uma mudança do arroz comum, né? O arroz branco. Para um arroz integral, para um arroz vermelho, um arroz preto. Sim. O preto, inclusive, eu acho que tem uma carga menor ainda, porque ele tem muita fibra, né? Muita fibra. Então, isso que colabora, né? Muito, né? A diminuir. Então, mas você vê, para quem está assistindo a gente, que é diabético, eu não gosto de arroz integral. Já ouvi um monte de pessoas falando isso, né? Agora parece que o pessoal está aceitando mais. Mas então vamos lá, vamos misturar com uma leguminosa. A leguminosa tem baixo índice glicêmico. Isso então, vamos isso que eu ia te fazer essa pergunta até, Cíntia. O velho arroz e feijão. A gente fala do índice glicêmico assim, isolado no alimento. Mas e quando a gente tem a composição, né? Exatamente. A gente, de repente, pega no meio da tarde, a gente come uma fruta, que daí tem alto índice glicêmico, e realmente vai ter só aquele alimento para ser digerido, e obviamente ele acaba caindo mais rapidamente na corrente sanguínea, dando esse pico. Mas e quando a gente tem numa refeição, tem um alimento com alto índice glicêmico, né, um arroz, mas a gente tem uma composição de legumes, das leguminosas. Você tem a proteína. Você casa com a fibra, né? Exatamente, a fibra e a proteína. Também, que vai casar com isso, a gordura que tem ali na proteína. Então, assim... Isso. Lembrando da gordura saturada. Controverso um pouco, eu acho. O índice glicêmico, claro que ele é interessante, ele é importante a gente saber que ele existe, mas a gente tem que avaliar o contexto, né? O contexto do alimento, da preparação. Você que faz as preparações, que trabalha muito com a culinária, né? Eu acho que isso Então, mas você vê, o próprio suco de laranja, às vezes o coitado do diabético adora um suco de laranja. Eu falo, gente, come junto com a refeição do almoço, por exemplo. Porque aí você consegue controlar. Se tiver uma descompensação aí muito grande, que às vezes a pessoa tem, então não come uma fruta, né? Deixa a fruta para uma outra situação. Então, assim... Opa! Engasgou aí? Toma uma água.
Então, eu até trouxe um exemplo, mas, gente, eu sou péssimo com esse negócio de internet, eu tenho que dar um jeito de virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Pena que eu não possa mandar para vocês um pedaço desse bolo, porque tá tão bom. Não, ontem até a gente conversou, né, Rô? E aí ela falou, era legal mostrar. Falei, não, hoje eu vou fazer um bolo. Então, o bolo, para mim, é um exemplo muito complicado para o diabético, porque... Bolo, gente, aquele cheirinho pela casa, nossa, quem é que não gosta? Se falar que não gosta, tá mentindo, né? Verdade. Mas normalmente um bolo, vamos dizer, clássico, normal, um tipo piquenique, ele vai ter um pouquinho de gordura, mas ele vai ter farinha, ele vai ter açúcar. Você até transforma lá para o adoçante, mas mesmo assim você ainda tem se a pessoa comer 2 pedaços, vai aumentar a glicemia. Exatamente. Com certeza, né? Certo. Então, o que eu fiz? Eu peguei um bolo de maçã, eu bati 2 maçãs no... Eu vou deixar na quinta que vem, que é dia do Sem Açúcar, no meu Instagram, aí eu deixo a receita lá para vocês. Mas eu bati... Olha, então, gente, a Cíntia vai passar essa receita direitinho, apesar de que eu já estou com a caneta aqui na mão, para não vem? Então, eu peguei... Cíntia, a gente quer isso de você também, viu? Essas dicas todas aí, dicas, né? Eu também... Não, isso para mim é muito... As dicas práticas, né? Porque como você falou, como é que o paciente vai colocar, né? A pessoa vai colocar aquilo em prática. É a prática que é o complicado, né? Ainda bem que tem vocês que fazem isso na casa das pessoas também. Eu acho que isso é muito bom, né? Mas assim, eu bati duas maçãs no liquidificador, mas eu coloquei com casca e tudo. Eu só tirei as sementes, tá? Sim. Aí eu coloquei um pouco de óleo, tipo um bolo de liquidificador mesmo. Só que eu usei só aveia. Eu usei aveia em flocos, eu não pus farinha de trigo, eu não pus nenhum outro tipo de farinha. Que legal. E aí, a farinha a aveia em flocos, ela realmente tem um índice glicêmico bem menor, né, do que a farinha de trigo. Aí eu coloquei um pouquinho de chia também, peguei umas 2 colheres de chia e joguei, porque tem muita fibra, né? Mas você não hidratou, você põe a chia direto. Não hidratei, joguei. Direto. Joguei no liquidificador. Ovo, não coloquei leite, não coloquei nada disso, só porque maçã. foi o óleo, tá? E fiz com adoçante, tá? O que mais que eu pus aqui? Não, tá certo. Aí eu vou tentar mostrar. Eu vou tentar. Se eu não conseguir... E ele não... bom, mostra que depois eu pergunto. Fala. Você não colocou... A maçã foi... a maçã ele fica aerado, o bolo? Nossa, o bolo, Cíntia. Eu vou mostrar para você. Peraí. Não, tem que mostrar. Porque as pessoas têm a impressão assim, eu só coloco aveia e ele vai pega. Peraí, como é que eu faço para virar essa câmera aqui agora, meu Deus? Não é mais fácil você sair e pega o bolo e traz pra gente? Pode sair. Ele tá aqui, quer ver? Ó, levanta o bolo, acho que a gente consegue. Eu acho que... Vamos ver. Olha. Olha que lindo. Ai, olha que bonito. Tá vendo? Olha, nossa. Gente, olha a textura dele. Pega um pedaço, Cíntia, e levanta assim mais. Porque vamos lá. Por conta dos comentários. Depois eu vou fazer uma foto dele aqui. Isso. Mas olha. Levanta isso. Olha como ele tá. Que água na boca. Olha que lindo. Ana, consegue fazer um print aí, Ana? Vê se você faz um print. Eu coloco ele assim, ó, para vocês verem. Levanta mais. Faz um print, Ana. Levanta. Isso, perfeito. Peraí, sua mão. Tá lindo. Pronto. Tá lindo. Então, agora, se você for olhar a quantidade de fibras que tem na fatia desse bolo, nossa, é muita quantidade. Você vai ter aí pelo menos umas 3 a 4 gramas de fibra. Isso. Então, assim, agora, e ele é bem... Não, isso é interessante, porque até semana passada, foi semana passada, não, retrasada, eu fiz, né, que agora também estou fazendo oficina de nutrição da Rô, aí fazendo na minha cozinha uma brincadeira de trazer para as pessoas, nada mais é do que o que eu forneço para o paciente na forma de receita e tenho feito e colocado no meu YouTube. E eu fiz um bolo que está lá também, e esse bolo vai só aveia em flocos, e eu coloquei como se fosse meia xícara, um pouquinho menos até, de amido de milho, porque também dá uma leveza. Tudo bem que aí você já vai aumentar um pouquinho essa resposta aí, porque o amido de milho já vai ter um pouco maior o índice glicêmico. Esse tipo de bolo com aveia, você faz com banana,
Isso, tem um que eu faço com banana. Que foram 3 bananas, isso. Banana, uva passa. Você pode fazer com pêssego. Eu ponho uma tâmara para ficar docinho, nem coloco adoçante. E aí aveia. Aveia é uma estratégia boa para fazer esse bolo, mas hoje a gente tem ótimos nessa linha mais natural. Existem outras misturas, outros blends que estão dando muito certo. Então, eu acho que o diabético hoje é feliz, porque se fosse há uns 30 anos atrás, falo exatamente. Sofria. Exatamente. Sofria. Agora, o adoçante você coloca quanto, Cíntia? De adoçante num bolo desse? Essa história do adoçante para o diabetes também é interessante, porque assim, muitas pessoas vêm com uma regra muito fixa. Olha, você tem, sei lá, 2 xícaras de açúcar, você vai usar 1 xícara de adoçante. Eu já vi embalagem de adoçante para usar mesmo. Eu falei, gente, socorro, se puser 2 xícaras de adoçante nesse negócio... Exatamente. Não cresce. Um para um. Porque eu já fiz muito teste trabalhando com empresas de adoçantes. Fica um horror, você não consegue comer aquilo, né? Entendi. Então, assim, eu parto sempre do meia xícara. Por exemplo, ninguém mais faz... Quer dizer, pelo menos o pessoal mais light, ninguém faz com 2 xícaras de açúcar um bolo. Normalmente o pessoal faz com 1,5 xícaras. Então, eu uso cerca de meia xícara quando o bolo não tem. No caso da maçã, ele é bem doce. Então, já tem a maçã. Não há necessidade de colocar mais do que meia xícara. Foi o que eu coloquei nesse bolo. Meia xícara de adoçante. Tá? Então, tem pessoas que falam assim, eu gosto de colocar 1. Tudo bem, pode colocar. Isso não vai interferir. Da preferência. No caso e qual adoçante você usou? Eu usei sucralose. Você acha que a sucralose funciona melhor? Enfim, não sei se você... Eu gosto muito. Principalmente em massas, eu gosto muito. Fica bom, hoje existem algumas misturas também, que eles estão já fazendo umas misturas com blend melhor de stevia, porque eu, há um tempo atrás, tinha uma certa cisma com stevia, apesar de ser um produto maravilhoso, porque eu achava que ela tinha um residual muito forte. Isso que os pacientes comentam. Mas aí a gente começa a estudar um pouco sobre pico de açúcar, né? O pico da curva de açúcar, e a gente consegue entender por que acontecia isso. Porque a stevia, ela tem milhões de terminações, vamos dizer assim, na planta, né? E a planta, o doçor melhor e que segura essa curva de açúcar era um produto muito caro. Mas eles conseguiram agora fazer um blend legal com isso. Então, eles estão misturando várias terminações da planta e está dando um produto legal. Que legal. Mas assim, tem que ser... E tem empresas que usam a stevia misturado com algum outro Eles estão agora fazendo algumas experiências com polióis, sabe? Que não é aquele carboidrato que faz... me corrija, esteovisídeo, algo parecido com isso. Esteovídeo, que é muito bom esse produto, que eu já fiz teste com eles também. Mas assim, eu ainda prefiro a sucralose para fazer bolo. A gente está falando disso, do índice glicêmico, das receitas melhorarem, enfim, querendo ou não, o açúcar, o adoçante. E é interessante porque às vezes são ingredientes, né, Cintia, tão mais simples da gente utilizar. Por exemplo, a aveia. A aveia, querendo ou não, é mais barata, né, do que outras fibras que a gente se depara, né? Então, a maçã também, a banana, quer dizer, você pode fazer uma base, né? Por exemplo, se for no caso de um bolo, né? Uma banana, uma maçã, que já vai lhe dar isso. E das fibras, tudo bem, a semente de chia, apesar de que já tem diminuído um pouco o preço, o valor, mas é uma estratégia, né? Agora, um outro ponto também, né? Quando a gente comenta não só da aveia usar nos doces, mas até mesmo nos salgados, né? A gente pode usar a farinha de aveia, né? O próprio pão, né? Tem também uma receita super fácil de pão integral que você faz e fica fofinho, e também vai farinha de aveia, quer dizer, ela é muito utilizada, né? Eu acho ela maravilhosa. Eu gosto muito, farelo. Eu gosto demais. Indico para quase todos os meus pacientes, né? Quem é meu paciente sabe aveia, farelo de aveia.
Ele ajuda muito, exatamente. às vezes, você colocando só em cima de uma fruta talvez com alto eu pessoalmente, amassadinha com canelinha e banana, para mim, não tem coisa melhor. Eu lembro quando as crianças eram pequenas que eu dava, e aí aproveitava e comia junto também, porque eu sempre gostei, né? Mas assim, a gente está dando alguns exemplos, mas existem inúmeros, né? Por exemplo, macarrão, outra dúvida que as pessoas têm, polêmico, né? Apesar dele ter um índice glicêmico um pouco melhor do que uma farinha e tal, é sempre legal. Eu falo, gente, tem pessoas que não gostam do macarrão integral. Sim, né? Então, coloca um monte de verduras. Você quer ver uma coisa? A selga, por exemplo. A selga é uma coisa que não tem gosto de nada, né? Mas ela dá um volume na massa. Verdade. E a pessoa não percebe que está comendo a selga. Então, você jogou lá a fibra e você consegue, então, que a pessoa consuma. Agora, para mim, o grande problema é a questão da quantidade. Então, a gente fala sempre para o paciente diabético, principalmente, né, de moderação, porque é preciso, não adianta você ver esse bolo aqui. O grande problema é esse, ele come um pedaço de bolo já pensando no segundo, porque é feito com adoçante. Porque não adianta, Porque para muita gente, o adoçante é a solução de tudo, e não é, né? Porque a gente tem farinha, a gente tem os alimentos ricos em carboidrato aqui, vão também mexer na glicemia. Então, essa educação do paciente é muito complicada, né? Porque é difícil você coordenar isso. Então, hoje até eu fiz uma receita que eu precisava tirar uma foto, né, para o meu Instagram, de um nhoque feito com abacate. Eu não sei se vocês conhecem. Olha! Nossa! Que diferente, gente, que legal! Rosana, essa receita, eu tenho ela há anos, que eu fazia no Forno Fogão Companhia, uma vez que o pessoal da Jaguaci, que faz aquele avocado pequenininho, foi lá, né? Que delícia! E aí eles fizeram essa receita e eu fiquei fã. É só abacate, ricota, vai pouquíssima farinha e queijo, vai o queijo parmesão, tem que pensar nisso, né? Mas assim, e aí você passa só essas bolinhas na farinha e põe na água fervendo e não desmancha. E aí não fica não tem aquele gosto do abacate forte, não? Não fica. Agora, o avocado... A ricota, acho que talvez ela quebra E aí eu fiz um molho de tomate com manjericão. Eu vou postar essa receita amanhã, que é dia do nhoque. Maravilha! Então, Cintia Maggi, dá uma olhada aí que vocês vão gostar. Sim, gente, aliás, fazendo até um adendo com esse seu blog, ele é muito bom, porque ele não tem só a receita, Cintia, parabéns, ele sempre tem uma parte introdutória do nutriente, do alimento, então quem acessar é muito legal, porque sempre... Por exemplo, no caso do abacate, você sempre faz um link, né? Ou com a gordura que tem, não é só a receita. Então, realmente, parabéns, é um blog bem legal, bem legal. Então, continuando nas massas, o diabético poderia consumir poderia consumir esse nhoque de abacate, entendeu? Que legal! Porque você não tem uma quantidade, você não é com batata, que vai aumentar. E você fez com molho vermelho? Fiz com molhinho de tomate? E manjericão. Fiz. Ele fica verdinho? Fica meio verdinho? Ele fica um verde muito clarinho, porque gente, que massa! Você amassa que delícia! Não, é bárbaro. Muito vale a pena. Vou experimentar. Não, porque às vezes a gente fala uma receita louca assim, o pessoal fala, ai meu Deus, não comprar abacate, fazer um negócio desse, né? Mas pode confiar que é muito bom mesmo. Você sabe, Ana, que eu estava aqui pensando, uma coisa importante que a gente está falando, a própria tapioca, né, gente? Todo mundo usando tapioca, e a tapioca tem alto índice glicêmico também. Pois é. Né? Não, como é que vocês... E aí, antes da gente entrar na tapioca, eu queria só fazer uma pergunta para a Cíntia. O macarrão, o espaguete, quando a gente deixa o espaguete na geladeira e consome no outro dia, o índice glicêmico dele cai mais ainda, Cíntia? Eu não por sei conta da preparação, isso há muito tempo atrás. Eles falavam sobre isso? Até do arroz, né? Até do arroz congelado eu já vi. A gente precisaria dar uma pesquisada. Uma parte mais técnica nisso daí. Porque... Eu queria tirar essa dúvida, porque eu já ouvi falar mais de uma fonte já há um tempo que
aí o preparo, você deixando, comendo no outro dia, você consegue reduzir ainda mais o índice glicêmico. Mas o que acontece para que ocorra isso, né? O amido fica mais resistente? Pode ser. Pode ser. Pode ser, mas tecnicamente eu mais. precisaria dar uma olhada nisso. Seria bem interessante mesmo isso aí, né? Porque aí, de repente, você faz uma programação, né? E aí, melhor. Já pensou? Lá mesmo, bonitinho, ele abaixar o índice glicêmico, seria muito bom, né? Não é? Tá certo. Seria legal, sim, mas eu realmente eu não tenho essa resposta técnica, não. Mas eu vou começar a pesquisar também, porque é muito interessante isso daí. Tá falando que é por causa do amido resistente, mas não sei se reduz o índice glicêmico. Gente, essa daí é minha filha. Obrigada, viu, por estar com a gente aqui. Na cozinha, eu fiquei curiosa, porque eu sou muito fã de astrologia. Muito legal. Eu achei interessante. Vou começar a seguir essa filha. É uma coisa assim, minha filha tem uma formação super técnica, ela já trabalhou em cozinha industrial e tudo mais. Só que ela é apaixonada por astrologia. Daí Olha, Ana, pronto. Não, eu também. Eu já ameacei falei, puxa, vou fazer um curso mais aprofundado. E se você conversar com ela, então vai ser uma loucura, porque ela é apaixonada e ela consegue. Dá uma olhadinha no Insta vou dar como ela chama, Cíntia, sua filha? Alessandra Lima, né? Alessandra, vamos conversar de astrologia na cozinha, achei muito legal. E ela faz, às vezes, ela dá umas dicas, dependendo do dia, do céu, é muito legal, sabe? O pessoal tá amando, né? Que legal, que legal. E aí ela consegue mostrar a nutrição dentro da astrologia, é uma coisa super inédita aí que ela inventou. Nossa, que bacana, porque é algo que eu tenho... Assim, já li e estudei, quero me aprofundar. É muito bacana, é muito bonito. Mas ela está estudando que nem louca. Eu falo, pelo amor de Deus, você não vai deixar de ser nutricionista, né? Porque ela falou, não, mãe, mas eu uso as duas coisas. Tem um pé lá e um pé cá. E ela tem uns posts interessantes de vez em quando, dependendo do céu, do que. Bom, mas eu não entendo nada. Que legal, que legal. Parabéns. Voltando para a tapioca. Voltando para a tapioca, isso. Porque todo mundo usa a tapioca no café da manhã, eu sou uma que gosto bastante, mas realmente o índice glicêmico dela às vezes até ultrapassa 100. Eu vi que a Maria Cecília Corsa entrou. Cecília, muito obrigada aí por estar com a gente. Olha, em breve vou te chamar também aqui para fazer um bate-bola com a gente de novo, hein? Porque foi muito bom aquela outra vez também, que foi tudo aquela época fã da Cecília, sabe? Então, assim, para mim é o máximo isso, porque eu acho que ela tem umas ideias assim também, ela tem umas sacadas na culinária. É importante. Muito boa. Então, mas isso, Cíntia, para nutricionista, eu acho que é importante. Por isso que a gente até, né, no desenvolvimento das lives e tudo mais, a gente sempre pensa, né, por nós sermos até, né, personal diet, e não só ficar naquele conhecimento tão técnico orientando o paciente, mas uma simples orientação dessa, né, como no caso de um índice glicêmico para um diabético. Eu mesma atendi quarta-feira uma senhora de 70 anos que a cozinheira ficou junto e esses pequenos detalhes a cozinheira não vai saber. E na hora que você orientá-la, né, o porquê usar uma aveia na tapioca, não é só porque é legal, é fit, não tem nada a ver com ser fit ou não. Né? A questão nossa aqui justamente é você melhorar essa situação do alimento. Né? Mas você sabe que no caso da tapioca, até se você coloca um queijo branco ali na hora que ela está fazendo, coloca alguma coisa, o problema é que as pessoas acham que a tapioca não engorda de jeito nenhum, nem colocando presunto, queijo. Eu já vi calabresa, gente, uma loucura o negócio, entendeu? Então, e aí comem em quantidade, né? Acabam comendo em quantidade também. Faz uma tapioca desse tamanho de café da manhã e depois mas ontem mesmo pra ver novela, pra ver isso de quantidade que a gente fala, a mesma coisa. Ontem eu orientei uma outra garota também, ela usava 5 colheres de sopa de tapioca para fazer a tapioca. Eu falei, não dá, quer dizer, uma tapioca é quase uma pizza, brinquei com ela, né? Então, esse cuidado justamente a gente tem que ter. Agora, Cíntia, nós falamos aqui da aveia, da semente de chia, tudo bem do adoçante, mas algum outro ingrediente, assim, que de repente a gente, na listagem para os pacientes, né, para ajudar um pouquinho nesse controle glicêmico, a gente também pode colocar, que você na sua prática, alguma receita de cabeça, assim, você acha que daria para passar aqui? Eu acho que uma dica legal para o diabético é ele sempre incluir uma salada.
no começo da refeição. E assim, tentar realmente comer essa salada sozinha, sabe? Sim. Porque você vai ter já uma quantidade de fibras interessante aí que vai ajudar depois a pessoa não consumir tantos alimentos com índice glicêmico alto, né? Mas assim, por exemplo, um dos problemas que o pessoal ama, que é a batata, né? Então, a batata realmente tem um índice glicêmico alto, mas, de repente, você colocando ela junto com outro vegetal que tenha bastante fibra, isso. você pondo com uma abóbora, então, de repente, você fazia até um suflê de batata colocando o próprio chuchu, que tem baixo índice glicêmico, apesar das pessoas não gostarem, ele dá uma combinação legal. A selga, como eu falei para vocês. Ou então, eu adoro batata gratinada. Então faz uma batata com aquele molho branco de couve-flor, né? Que eu não sei se vocês Como fazem é que é isso. esse molho branco de couve-flor? Você fez um vídeo sobre ele? Eu fiz, tá até lá no YouTube. Mas é basicamente, você bate a couve-flor cozida com leite e aí você dá uma engrossada nisso, né? Como se fosse um molho branco, pode até pôr um queijinho. Mas não dá para pôr uma farinha de aveia? Dá. Dá para usar uma farinha de aveia, uma quinoa, que não é cara, né? Quinoa em flocos é cara, mas eu gosto muito de usar também. Também. O próprio amaranto também, mas são farinhas que infelizmente estão caras, né? São. Mas mesmo o amido de milho, assim, uma quantidade pequena... Porque é muito pouquinho, né, para engrossar. Eu prefiro usar do que a farinha, porque aí você também pega o público que tem a mania do glúten e tudo mais, então pelo menos não tem glúten, né? Tá. Mas assim... Ou então, uma das coisas, por exemplo, um escondidinho de batata para diminuir, também é interessante, né? Porque você tem a carne, normalmente você pode pôr também uma verdura ali junto, aí essa cobertura, sei lá, de repente você dilui com um pouco da couve-flor batida, né? Então, esses artifícios ajudam muito a melhorar. Aí os temperos e as ervas, né, Cíntia, para dar aquele sabor, para realçar o sabor. O próprio pirê de batata, se você fizer com a couve-flor, né? Ou com nabo, ou com inhame, tudo isso ajuda. Essa receita do molho de couve-flor você tem no seu blog? Para quem quiser ver. Eu tenho lá no YouTube. Não, mas eu tenho no próprio Instagram, eu acho que tem lá. No Instagram. Eu acho que é bem no Instagram. Vou fazer essa. Eu dei a receita lá. Então, eu brinco que eu faço um molho branco fake, que assim, chega a ser, brinco com o paciente, até ridículo, de fácil, não vai farinha nenhuma, né? Só vai praticamente um pouco de requeijão. Eu acabo usando um pouco de creme de leite com menos gordura ou sem lactose, dependendo do paciente, né? E noz moscada. Misturo tudo com um pouquinho de queijo ralado, levo no micro, quer dizer, nem... Fica aquele molho branco que você pode fazer com macarrão, eu já fiz. E aí você põe os legumes, quer dizer, você começa a ter uma proporção óbvia, que até quando a gente fala nas diretrizes, né, de gordura mais insaturada possível, né, então diminuindo a gordura saturada, você põe ali, vai ter o queijo, mas o queijo é só para dar um pequeno sabor, só né? Dar um toque. E usa os legumes nesse macarrão, né, nessa massa, né? Não precisa ser necessariamente... Você pode, uma dica também que eu acho legal, até em cima dos vegetais, que às vezes a pessoa fala... Isso que eu ia falar no brócolis, né? Não consigo... ou um amendoim, ou uma castanha do Pará, né? O amendoim está mais barato. Hoje ele está sendo muito bem cuidado, porque o amendoim, coitado, foi crucificado com a história de ter toxina, né? Quando a gente sabe que qualquer fruta seca que ficar num ambiente úmido vai ter um problema. Então, não é o amendoim em si, mas eu uso muito amendoim, porque ele é muito nutritivo, né? E essas frutas secas, elas têm um índice glicêmico baixo. Só não pode exagerar, né, gente? Exatamente. Fazer um creminho de espinafre também, né? Também é uma estratégia, né? O próprio leite, o leite na panela e engrossar com um pouquinho do amido de milho, ele já vai ficar espesso. E aí você temperar, né? Eu acabo fazendo esse molho branco basiquinho, às vezes quando a turminha gosta da lasanha aqui, né? Aqui em casa a turminha pede lasanha no domingo. Então, um creminho branco com molho de tomate.
Tem essas estratégias, como eu falo, né? O que a gente pode, em uma simples base, colocar algo para melhorar esse índice, eu ia falar essa carga glicêmica que a gente às vezes quer dizer, mas essa situação, né? Para não entrar nesse mérito de que não pode de jeito nenhum. Claro que vai depender do paciente que está à sua frente também, né? Principalmente assim, no controle de diabetes. O que me assusta um pouco hoje, né, principalmente com a moçada mais jovem, é que assim, eles de vez em quando passam umas informações tão erradas que eu fico olhando às vezes no YouTube ou no Instagram, no caso, né? São pessoas que têm milhões de seguidores, aí eu falo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não dá para... E, infelizmente, isso acontece, o nosso papel a gente faz, né? O nosso papel a gente faz, né, Cíntia? Até, como eu falei para a Ana, né? A gente tem que tomar muito cuidado, muitas vezes até no próprio açúcar, mas está lá, 5 a 10% de sacarose na sociedade, nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Não é nenhuma loucura. Óbvio que quem é o paciente que está à sua frente? Claro que você vai ver isso, né? Mas a gente como se está o baseia em controle dele científico. também, né, Rô? Se ele é um paciente que está bem controlado, ou é um paciente que está com a insulina. Ele tem que ser muito bem monitorado, né? Exatamente. Mas assim, bem individualizado, né? É muito complicado você falar, olha, de repente você pode comer um bolo com uma quantidade, sei lá, de meia xícara de açúcar mascavo, que eu, sinceramente, um pedacinho pequeno, eu acho que se uma pessoa está controlada, não teria problema, né? Sim, mas não tem certeza. E o medo da pessoa extrapolar e falar, e foi a nutricionista que mandou a gente fazer isso, né? Então, porque o problema não é o alimento, é o comportamento, como a gente fala, né? Então, tem que realmente tomar cuidado. Exatamente. Né? Então, assim, é por isso que um paciente diabético, se vocês que estão assistindo a gente forem diabéticos, é muito importante esse trabalho que a gente faz, e principalmente das meninas aí no personal, porque aí ela consegue, sabe, dar um norte para a pessoa que está perdida ali no meio. Porque é muito fácil você falar, olha, dá uma folhinha e fala, ó, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, e a pessoa chega em casa, hoje é difícil uma empregada que cozinha legal, né? Às vezes a pessoa é um casal que a mulher trabalha, não tem tempo para cozinhar, é uma loucura. Então, eu acho que esse trabalho, as pessoas tinham que valorizar muito, porque é muito importante. Né? E é trabalhoso, né, meninas? Não é fácil. Entrar na cozinha... e muda hábito mas mesmo, é apaixonante, né, Cíntia? Exatamente. Não, eu adoro, tanto é que quando eu me formei, eu fiquei naquela dúvida. Eu falei, ai, meu Deus do céu, será que eu vou fazer clínica, né? Eu tenho até pós-graduação na área clínica. É verdade. Mas, assim, o meu desafio é fazer uma pessoa que não pode comer certas coisas comerem. Então, para mim, é isso que é o legal. Da Maria Cecília, exatamente. São nomes ainda bem tão que tem fortes pessoas na assim, nutrição. Né? Exatamente. Para poder agregar. Porque é uma forma, né, de você falar, não, peraí, como é que eu vou ajustar isso aqui? Não pode comer isso? Então, como é que a gente vai fazer? Porque é muito triste a pessoa, principalmente o diabético, que já tem complicações. Sim. Gente, a dieta deles é muito restrita, se eles tiverem problema renal, problema de hiperglicemia... e outras coisas mais, né? Então... E sabe o que é importante também, gente, assim, trazendo um pouco a parte clínica também, junto a esse bate-papo, né, de culinária, que quando a gente fala em índice glicêmico, obviamente que não é para simplesmente chegar para o paciente, né, sentir falar, olha, aqui são os alimentos com alto índice glicêmico, tá, acima de 70, aqui são os de médio, de 56 a 69, e esse aqui é um bom abaixo de 55, tá bom? Não é só isso. Nós temos que orientar o paciente a trabalhar com isso. E a gente sabe, justamente nessas últimas diretrizes também de diabetes, eles têm os respaldos de 3 a 5, até eu tenho os dados aqui, as evidências mostram, né, que o impacto na hemoglobina glicada, então não é só na glicemia. Exatamente. Quando você tem um controle de todos esses alimentos, né, no dia a dia, você tem uma melhora após 3 a 6 meses com a maior presença desses alimentos com índice glicêmico. Isso nos estudos mostram, né, não sou eu que estou dizendo. Então, é importante, mas o que é importante é a gente fornecer algumas receitas, né, assim, para o paciente, não é só coma aveia. Pô, mas e paciente que não gosta de aveia? Ah, mas se você colocar aveia como ingrediente, ou então naquela salada, colocar uma gordura...
insaturada, coloca um azeite, põe essa fibra naquele macarrão, né? Que nem a Ana falou, vou fazer um molho branco com farinha, tá, mas vai ter legume naquele arroz, ou então naquele... Enfim, gente, E tem o diabetes gestacional também, né? Exatamente. Diabetes, e tem o diabetes gestacional, que ela está naquele período que, puxa, num período onde ela está gerando uma vida e, de repente, ela se depara com algo que ela vai ter que restringir naquele momento. Então, essa orientação, eu atendi bastante aí diabetes gestacional, elas ficam muito perdidas de como que eu vou conseguir controlar inseguras, isso, né, Ana? Muito inseguras, muito inseguras. Por isso que eu acho até em relação à carga glicêmica, né, que você controla por quantidade que você está comendo, que essa porção seja muito bem indicada pelo nutricionista, sabe? Para ele ter uma ideia, olha, quantas colheres disso, sabe? Um beabá mesmo. Quantas colheres de arroz, quantas colheres de verduras, de carne, etc, né? Porque às vezes você fala assim, não, mesmo. Faz uma dieta low carb, aí o pessoal se entope de carne. E aí exatamente. Não é isso, né? É o básico mesmo. Às vezes a pessoa quer o básico do dia a dia, mesmo, né? O arroz, feijão ali. E você vê, eu me preocupo muito porque eu estudei muita coisa de renal, né? Porque é um público também, coitado, carente pra caramba, né? Conversei muito isso com a Rosana Cardoso. Uma dieta difícil. É uma dieta difícil porque você chega para uma pessoa que está acostumada a comer um bife de 200, 250 gramas, um churrasco, por exemplo, e fala, olha, você vai poder comer 60 gramas. Exatamente. Gente, é terrível o negócio, né? Então... É assim, é uma forma de... Você tem que elaborar muita coisa que dê assim, um ânimo para ele, porque senão ele vai desanimar, né? Então, é uma coisa assim terrível. E eu acho que quando a gente fala daquele básico da nutrição, que é ingerir mais frutas, vegetais, produtos integrais, né? Cereais, grãos, diminuir gordura. Parece até redundante, né? Porque a gente fala, né? Não precisa ninguém inventa a roda, né? Não tem ninguém inventa a roda. Não é verdade? Então, se a pessoa pudesse imaginar que ela pode ter uma alimentação gostosa com esses elementos, e mesmo sem açúcar, no caso desse bolo, você falou da tâmara, é que tâmara é uma coisa também que está mais cara hoje. Mas se você jogar a maçã com a tâmara, você não precisa nem pôr açúcar, ou não precisa pôr um adoçante. Né? Então, são alimentos também que têm bastante fibra e que vão ajudar a quebrar um pouco essa glicemia, né? Então, assim, porque tem muito diabético que não quer comer nada com adoçante. Tudo bem, eu acho que é uma coisa que você tem que usar outros meios para poder chegar nessa situação. Então, a maçã, né, quando eles fazem, você concentra a maçã, por exemplo, você tem um doçor muito legal, né? Eu acho que é uma das frutas que tem mais doçor aí. E você falou uma coisa importante que eu lembrei, desculpa, para não esquecer só, Cintia, geleia, a gente pode fazer com chia, né? Na fruta, usar a semente de chia para fazer uma geleia também, né? É interessante, porque eu não sei, né? Tem pessoas que nunca fizeram a chia, mas quando você põe ela num copo de água... É isso! Eu acho que ela é o alimento mais... que puxa mais água do universo. Super interessante. Mas é o maior grau de hidratação. Que eu tive uma época aí da minha vida, eu montei uma empresa para bebê e criança, quando eu tive meu primeiro filho, de papinhas e comidas congeladas. E a gente fazia uma geleinha para alguns eventos que a gente fazia em escolas, porque depois eu acabei fazendo lanche de escola, escolas procuraram a gente, que era um pouquinho do suco de uva integral com a chia. Olha a dica aí, legal. Geleia para as crianças. Só a semente de chia com o suco, né, Ana? Mais nada. Só a semente de chia hidratava. Se não me engano, eram 4 partes de suco para uma de chia. Mais ou menos assim. Você deixa aí descansando uns 40 minutos e aí ele vai tomar. Já forma, a viscosidade. É impressionante. Mas você vê, a própria semente de linhaça, ela faz isso também, né? E a semente de linhaça, ela é um ótimo substituto de ovo. Então, às vezes a pessoa não pode consumir o ovo, não por frescura ou porque não pode mesmo, porque tem um erro, metabolismo, alguma coisa.
É maravilhoso, fica muito bom também. Você bater a semente de linhaça, deixar ela ficar mesmo um gel para depois usar como ovo, sabe? Num bolo, olha só que bom. Exatamente. Fora o teor de ômega, né, que tem. Então tem uma linha de gordura também interessante, eu insisto, pra gente é muito fácil falar isso, né? Porque a gente é técnico, a gente conhece a fundo essas coisas todas. Então, para o pessoal leigo, é complicado. Eu só peço para quando vocês forem pesquisar as coisas na internet, pelo amor de Deus, pesquisa veja a fonte. Legal, e uma coisa, o mais importante é quando a gente até fornecer para o paciente algumas receitas, acho que é assim, o nutricionista ter acesso a essas dicas importantes. O segundo passo seria transformar isso em algumas receitas. E o terceiro passo, desmistificar. Falar, poxa, essa geleia deve ser ruim. Não é. Puxa, esse bolo deve ser ruim. Não é. Então, assim, acho que molho branco de couve-flor deve ser ruim. Não é. Exatamente. O nhoque de abacate da Cíntia. Não é. Gente, eu quero fazer esse nhoque de abacate e esse molho branco de couve-flor. Aguardem que vai estar lá no Instagram. Na verdade, eu vou jantar ele hoje, porque... Ai, que delícia! Eu sei que é dia 29, mas amanhã eu tô meio enrolada. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer hoje. Porque, olha, você, aliás, Rosana, eu vou te dizer uma coisa. Eu estava falando isso com o Peter hoje. Falei, o Peter, você não tem noção o que essa minha amiga faz na internet. Ela sou cara de pau. Eu acho que porque eu não sou culinarista, entendeu? A gente não é... Eu não sou culinarista. Eu gosto de cozinhar, eu lembro, eu tenho uma memória afetiva muito grande com cozinha. Boa suas dicas, e a gente vai fazendo, sabe? Né? E então, você trabalha muito na internet, sabe? Então, eu acho que... Não, mas a ideia nossa é isso, né? Até eu vi aqui desculpe, gente, se a gente não respondeu a todo mundo, mas eu vou uma passagem eu aqui. Não consigo ler, gente. Falando que a gente está dando bons esclarecimentos em épocas de tanta informação. Ana, olha a responsabilidade nossa aqui. Mas essa é a intenção nossa mesmo, entendeu? Acho que o Instagram tem que ser usado para isso, né, gente? Mas isso eu acho para comunicar a informação correta, né? Mas eu acho que isso é muito importante, porque ao mesmo tempo, né, que tem muita gente que fala coisa que não está certo, eles também têm que ter a responsabilidade, se acontece alguma coisa, ela responder por isso. Né? Porque é muito complicado a gente lidar com esse universo de milhões de pessoas que nos assistem, né? Outro dia uma amiga falou isso, ela falou, nossa, gente, às vezes a gente fala, não deu tanta curtida, aí tem lá 600 curtidas, 1000 curtidas, e a pessoa fala, imagina isso numa sala te assistindo. É verdade, exatamente, né? A gente que faz congresso, as pessoas nossa, é um prazer, né, ver tudo isso. Então, eu acho que, assim, procurem boas fontes, porque tem muita coisa boa na internet também. Né? Tem bons profissionais que dão dicas bem legais, que vocês podem usufruir. E a gente está sempre aprendendo, né? Então, eu acho que a nutrição pesquisando... É uma ciência o tempo todo, né? E a cozinha, né, Cíntia? Eu acho que as pessoas têm que... a gente erra também, né? As pessoas têm que experimentar, têm que arriscar, né? Que eu falo. Exatamente, porque, exatamente. Às vezes, na primeira vez... É um laboratório, né? É um laboratório, né? Mas eu acho que até para o pessoal novo que está chegando aí na nutrição, eu acho que, graças a Deus, está mudando. Porque eu lembro, Rosana, na minha época ainda, até na época que eu estava na televisão, que tinha nutricionista, eu não sabia a diferença de abobrinha e berinjela. Era uma loucura, porque elas achavam que a nutricionista clínica, ela ia sentar lá na cadeira e ia dar as orientações, ia medir, ia fazer não sei o quê, mas que cozinha não era o forte dela, nem tinha Tanto é que ficava bravo, né? Eu sou da época também, gente, que falava nutricionista de fogão, você é piloto de fogão. Não é, por que não? Né? Então, assim, mudou muito isso, né? Era como se fosse uma afronta, né? Deus, então, assim, né? a nossa orientação é a comida, e a comida é feita onde, gente? No fogão. Então, assim, sabe? Tem o mínimo de entendimento, né? Eu acho que entrar na cozinha... Com alegria. Exatamente. Eu sei que às vezes você não está afim de ir para a cozinha. Mas quando for, joga essa energia boa dentro da panela. Cozinha terapia.
Você lembra daquele filme Como Água para o Chocolate? Muito, ela chora, e todo mundo aí chora todo mundo depois. chora, né? Ou ela faz comida boa, todo mundo fica feliz. Então é bem por aí. Você imaginou, sei lá, a panela dizendo, ah, que droga, tem que fazer isso aqui. É isso aí, a energia chegando, e eu não tô com paciência, coitado do marido. Aí vai sair ruim mesmo. Vai sair ruim. Muito legal. A cozinha, ela faz parte, né, da confraternização, na maioria das Também. cozinhas. Eu me lembro quando era solteira, na casa da minha mãe, tinha eventos, minha mãe às vezes estava na cozinha, ficava todo mundo na cozinha. E ela tinha preparado a sala bonita, mas todo mundo ficava ali em volta do fogão, em volta da mesa. Na minha casa até hoje é assim. Até hoje todo mundo chega e fica na cozinha, é muito louco. Então, assim, você vê como que o papo, né? Envolve alimento, envolve cozinha terapia, o ato de cozinhar, que a gente tá aqui, ó, passaram uma hora, a gente passou uma hora, gente. Muito rápido. Né? Cíntia, assim, muito, muito prazer mesmo, muito obrigada. Foi uma por delícia. É muito gostoso. Imenso. Nós vamos fazer mais aí, se Deus quiser. E assim, a ideia nossa, né, foi justamente trazer essas dicas, né? Entrem no blog da Cíntia, porque é muito bom, é completo, assim, perfeito. Cíntia, parabéns, assim, pelo tua carreira linda. No Instagram também deve ter o link pro seu blog, tem né? O link, exatamente. Porque tem blog, tem Facebook, tem tudo isso lá, Tem tudo lá, No blog é interessante porque, que é o cintiamage.com.br, porque você tem lá registrado muita coisa com a técnica, como você falou. Bacana. E no Instagram é uma coisa mais, né? Que nem agora, na viagem, que eu até pedi desculpa pro povo, porque que máximo! Gente, tem que estudar aquele povo. Eles comem muito creme de leite. Eles comem muita carne gorda. E não sei, não conversei com nenhum médico lá, mas, gente do céu. Estão perguntando aqui o seu Insta, Cíntia. É Cíntia Mage? Cíntia Mage. A sua filha já colocou. Ela está escrevendo, a minha secretária. A secretária já colocou ali a astrologia na cozinha. Não, mas você sabe, porque eu tenho um outro perfil no Instagram que eu tinha há muitos anos atrás e eu não consigo tirar esse perfil, porque eu trabalho mais com esse mesmo, que é o Cíntia Mage, né? Então, mas assim, dá uma olhada lá. Uma dica é você mudar o nome desse antigo, Cíntia, que daí ninguém te acha, só acha esse. Pode ser, verdade. Muda o nome. Porque às vezes o pessoal procura, acha um outro que eu nem estou alimentando e pensa que é esse. Não é. É o poderoso aí. O original. A gente tem bastante coisa para divulgar. E poderosa mesmo, gente. Foi super, super legal essa live. Gente. Muito obrigada mesmo. Prazer, viu, Cíntia? A Ana, te conhecer ao vivo também. Quando eu falei para a Ana, vamos chamar a Cíntia, ela, ai, que legal. Eu falei, uma referência. E se precisarem de alguma coisa, a gente tem aí, depois passa para a Paula para a gente ter no WhatsApp. Sem dúvida. Sim, vamos lá. Aí, pessoal. Mas foi muito gostoso mesmo. Adorei. Peçam as receitas e façam. Eu quero fazer esse nhoque de abacate, aí estou curiosíssima. Nele. E depois eu quero também a receita desse bolo que a gente vai fazer e passar para todo mundo, porque é importante. Na quinta-feira, normalmente eu coloco receita sem açúcar. Né? Tá bom. É o sugar free. Aí eu vou pôr na quinta-feira. Vou até tirar foto dele agora, e aí já fica certinho para postar. A Ana já fez o print maravilhoso aí. Depois a Ana manda para gente. Mas é incrível, você viu a textura dele? Como é... Lindo, lindo. Última dica, pelo amor de Deus, que eu ia falar, esqueci. Vocês viram esse açuquinha que está em cima? O que você fez? Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mostra de novo. Sim, olha que lindo! Gente! Tá vendo isso aqui? Não pode ser com açúcar, certo? Eu misturo 1 colher de sopa de leite em pó, 1 colher de sopa de adoçante e canela a gosto. E aí eu polvilho por cima. E aí você tem o mesmo efeito. Gente, então, isso aí é uma dica olha muito só, legal. Anotem essa dica, que bárbara! Porque aí o diabético pode consumir. Porque eu tenho tudo em casa. Vou fazer. Ótima dica. Gente, não, olha, muito deixa legal. Eu ver quem cara. Muito bom. Ela disse que vai ser publicado amanhã ao meio-dia. A Alessandra me ajuda. Obrigada, Lê, muito obrigada. Então, vai a partir do meio-dia, já vai estar lá amanhã, tá bom? Gente, que prazer. Olha, muito legal essa live. Cíntia, muito obrigada mais uma vez. Bom mesmo, gente. Vai ficar gravada, gente. Vocês que ficaram até o final aqui,
passem depois para os colegas, para os amigos, que essa live está gravada, para poder terem essas informações aí e viver feliz, né? Viver feliz. Viver feliz, comendo sem medo, né, Ana? O alimento é nosso amigo. E sem neura. Não adianta Exatamente. É que eu falo, gente, nessa época de pandemia, a pessoa faz tudo certinho e a cabeça está péssima. Não vai adiantar nada. Então, exatamente. Tem que ser light em tudo. Muito obrigada, Cíntia. Obrigada, um beijão para você, Ana. Obrigada. Vou deixar gravado aqui, pessoal, hein? Obrigada. Tá bom? Combinado. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.